Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui da FUVEST barra ETEC, né? ETSP aqui, que traz uma questão sobre forças, né? Força normal, força peso, também a gente tem uma força de atrito e uma tensora. Aqui vai levar em consideração as componentes de uma força. Você vai ver que você pode observar aqui, ó, essa força tensora, você está vendo que ela não está no eixo vertical e horizontal, ele está inclinado aqui. Isso vai fazer total diferença na hora que a gente for responder a pergunta que ele vai fazer para a gente. Bora então? Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, nos ajude cada vez mais. Então é o seguinte, ele fala que uma força de tração T é aplicada em um ângulo entre 0 e 90 graus. Deixa eu colocar de vermelhinho aqui para destacar para você. Ó. Então esse ângulo ele não está nem na horizontal, muito menos na vertical, porque o ângulo θ ele está entre o intervalo entre 0 e 90 sobre um bloco de peso P e permanece em repouso. Estão agindo também uma força normal N e uma força de atrito aqui representados, conforme mostrado no diagrama. Indica a alternativa que relaciona corretamente as forças F, P, N, F a T e note a DOT. Assuma as direções e sentidos das forças conforme desenhado, mas a magnitude são arbitrárias e não apresentadas em escala. E aí veja o que ele está perguntando para você. Ó. Primeiro, o que a gente precisa saber? Vou pegar essa força aqui que ele chamou de força tensora, ó, eu vou destacar ela aqui de vermelho. Essa aqui é a minha força tensora. Só que essa força tensora, ela tem duas componentes que a gente pode fazer na hora em que analisa ela na inclinada. Então, o que você normalmente faz quando tem esse tipo de situações? Você divide essa força em duas componentes. Uma componente chamada componente horizontal, que a gente pode chamar ela aqui de Tx, tá? Essa componente horizontal. E uma outra componente que a gente pode chamar ela aqui, e deixa eu marcar ela, fazer com a minha régua, peraí que escapou aqui. Eu posso fazer ela com a minha componente vertical. Aqui, ó, essa componente aqui, que eu vou chamar ela de TY. Então veja que nós temos duas componentes, a minha TX e a minha TY. Elas existem, se eu dividir essa força tensoras em duas partes, elas existem. Mas, essencialmente, a que existe mesmo é a força tensora. Eu posso dividi-las em duas partes e a resultante de Tx e Ty geram a força T. Mas, essencialmente, elas não funcionam. Não funcionam, não existem naturalmente. Não tem uma força T puxando ela na vertical, muito menos na horizontal. Ela é puxada na diagonal aqui. Bom, aí o que a gente pode relacionar com cada uma dessas situações, né? Porque daí quando eu faço isso, eu posso dizer que a componente, ó, a força peso que puxa ele para baixo, deixa eu fazer aqui de vermelho, ó, a força peso que puxa ele para baixo é a força normal mais a força que a gente pode chamar de TY. Veja então que essa TY aqui, ela é a componente. Se a gente fizesse a relação trigonométrica, seria a TY t vezes o seno, porque ela é a componente aqui do cateto oposto do ângulo θ. Tá? Então, o que a gente pode dizer sobre o peso e a normal? Veja que ele faz relações entre peso e normal. Como esse valor aqui está sendo somado à força normal, para que se chegue ao valor de P, a gente pode considerar de cara que a força-peso ela é maior do que a força normal. Porque imagine um valor que se tenha, aleatoriamente, o valor de T ele não é zero ou negativo, é um valor positivo, então eu tenho que somar ao valor de N para chegar ao P. Logo, com certeza, a gente pode classificar que a força-peso aqui ela é maior do que a força normal. Então já é uma primeira classificação que nós temos para essa situação. Agora veja, na segunda situação a gente está indicando que o Tx aqui, ele é igual à força de atrito. Força de atrito. Percebeu aqui que a força de atrito aqui, elas são iguais porque esse corpo aqui ele admite que está parado, ele está em equilíbrio, né? Se eu posso dizer que Tx é igual à força de atrito, aqui vale a pena a gente fazer também a relação trigonométrica. Eu vou trazer essa relação trigonométrica aqui e vou colocar nesse triângulo. Ó. Veja que a gente tem isso. Ó. Essa é a componente T, essa é a TY e essa aqui é a TX. Se nós pudéssemos desenhar aqui as figurinhas, né? Na forma de um triângulo, aqui é T, aqui é o valor de TY e aqui é o valor de TX.
Como nós temos um ângulo θ, nós podemos falar que o TX, né? O TX é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vou puxar ele para cá, ó. Então veja que aqui a gente tem esse cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se a gente falar que o cosseno de θ, ele é dado como o Tx sobre T, concorda comigo? Ó? Ele é Tx sobre T, que é o cateto adjacente, e aqui é um ângulo de 90, sobre a hipotenusa. Se a gente isolar o Tx, a gente fala que Tx é igual a T vezes o cosseno de θ. T vezes o cosseno de θ. Deixa eu arrumar aqui, que ficou um pouquinho bagunçado esses dois t's que a gente fez aqui. Então, esse Tx aqui, ele é dado como T vezes o cosseno de θ. E a gente pode escrever isso, ó, que T vezes o cosseno de θ, ele é igual à força de atrito. O que a gente pode falar? Esse cosseno, ele admite um valor, aqui como esse ângulo θ ele está entre 0 e 90, ele está com um valor entre 0 e 1. Né? Você sabe que os limites, quando se adota entre 0 e 90, o máximo valor que nós vamos ter é quando é o cosseno de 0, que vale 1, e o mínimo valor é o cosseno de 90, que vale 0. Então, eu posso garantir para você que esse número aqui é um número menor do que 1. Então, eu vou multiplicar por um número menor do que 1 para se chegar na força de atrito. Então, eu posso garantir para você que, como isso aqui eu vou multiplicar por um número menor, esse número tem que ser maior, a tensora tem que ser maior do que a força de atrito para que se chegue num valor. Então, a gente pode considerar, né, que o valor na comparação entre a tensora e a força de atrito é de que a tensora ela é maior do que a força de atrito. Porque pensa, se eu vou multiplicar por uma fração, né, um número menor do que 1, esse valor aqui que eu colocar, ele vai com certeza ser maior do que esse. Imagine que eu coloque aqui um valor 4 aleatoriamente. Aqui meio. Se t for 4, a força de atrito é 2, que é com certeza menor. Como o cosseno sempre vai ser algo entre 0 e 1, a gente pode considerar que a tensora ela é maior do que a força de atrito. Então a gente chega na solução aqui, né, colocando para você que a tensora é maior do que a força de atrito e que a normal é menor do que o peso. Aqui ele inverteu, né, mas aí a gente chega na solução do item A. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe os comentários por aqui. Se não, deixa seu like para cá também. Grande abraço e até a próxima. Valeu!